O jovem viúvo voltou a filmar a sua cozinha, para que todos vejam antes, mas também veja depois. A sua neta Renata, que sempre cuidou deste jovem viúvo, limpando a sua casa, limpando a cozinha, ficou doente. Muitos dias, alguns dias, ela ficou doente. Mas a Renata voltou. Olhando para a cozinha do vô, ela não concordou. E o vô resolveu fazer esta filmagem, este vídeo, de antes e depois. Graças a Deus que ouviu as nossas orações. Quem sabe a preocupação de você que viu o primeiro vídeo, preocupou pela Renata estar doente. E o pobre e o jovem viúvo deixou na cozinha naquela situação. Mas olhe agora o dia dele com a Renata boa, a Renata sã, a Renata cuidando da sua cozinha. Olha este local de guardar, de pôr água para fazer os alimentos. Limpo que parece, dá para ver de um lado para o outro. Tudo isso que a Renata fez. Isso é água filtrada para fazer alimento. Cuidado, não faça sua comida com a água que vem direto da torneira. Valparaíso é muito cloro. Não podemos usá-la para beber e para fazer alimento. Use água potável ou filtre a água que vem da rua para o dia a dia, para a alimentação. Olha aqui como o Renato deixou a pia. Perfeito, perfeito. Olha aqui, ó, cestinho com lixo, tudo limpinho, tudo diferente do que o jovem viúvo viveu alguns dias enquanto ela estava doente. Parabéns, Renata. Você tem preocupação com o jovem viúvo. Eu cheguei a dizer que eu ia te dispensar, porque eu estava contente. Acostumei com a sujeira, acostumei com as vasilhas sujas, acostumei com a pia cheia durante alguns dias. Mas agora eu reconheço, eu preciso de você, preciso que Deus continue te dando saúde para sempre. Enquanto eu viver, agradeço a esta jovem que tem cuidado de mim, assumiu a mim. E ela tem ciúme. E ela disse, vou da porta para dentro, aqui desse portão para dentro, é minha mãe, meus irmãos, seus filhos e todo aquele em que o Senhor tem amizade. Menos uma coisa, a avó Deus levou, e eu não quero outra mais. E eu, pela bondade de Deus, eu agradeço a Renata e penso a mesma coisa. Deus levou aquilo que eu tinha, mas eu vou encontrá-la. Um dia nós encontraremos na glória. E enquanto isso não acontecer, a Renata me disse, vou cuidar do Senhor, vou cuidar da sua cozinha. Nunca mais eu quero ver ela naquela situação. A Renata deixou assim, ó, os pratos que se usa dia a dia, coberto, tudo limpinho, o fogão em perfeito estado, você não vê nenhum sinal de nada de sujeira, está tudo perfeito, tudo perfeito. Aquela mesa que estava cheia de vasilhas usadas, suja, se encontra assim. Só a garrafa de pôr café, açúcar e algumas coisas que se usa todos os dias, mas tudo limpinho. Limpou-se tudo, arrumou os armários, estão aqui tudo limpo, ordenou cada vasilha no seu armário, a que usa todos os dias está mais próximo da pia, a que menos usa está mais distante, num lugar mais difícil, mas tudo arrumadinho. Esta faz parte da casa do jovem viúvo que mostrou para você uma cozinha bagunçada enquanto a sua neta estava doente. Mas graças a Deus e às orações, ela voltou e está presente, cuidando de mim, das vasilhas,
apenas com um pedido feito, do portão desta casa para dentro e para fora, Deus levou a sua companheira. Agora eu vou cuidar de ti e não quero outra avó. Pela tua bondade, Renata, eu vou assim fazer. Eu vou viver assim enquanto Deus quiser. Porque ainda que tu fizeste um pedido, mas a minha vida, o meu viver, o meu querer, o meu ser, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito pertence a Deus. E eu entreguei tudo na direção de Deus. A vontade de Deus é feita na minha vida, tanto na minha vida pessoal, sentimental, espiritual, tudo é Deus que administra. Até a tua saúde, eu creio que Deus deu muito depressa para que você voltasse a cuidar deste jovem viúvo. Não quero, não pretendo mais ninguém, a não ser, pela última vez, eu vi aquela que Deus me deu durante 46 anos e eu mantenho. Olha, para você entender, Renata, olha o que se encontra ainda na minha mão esquerda. Aliança que um dia eu fiz para com ela. E antes de Deus a levar, eu prometi, não vou por ninguém no seu lugar. Na cama em que você dorme, somente o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a quem Deus enviar dormirá comigo. Por isso, não vou dizer que a minha viuvice seja para sempre, mas é enquanto Deus quiser. E se Deus assim quiser para todo sempre, Renata, te prometo, assim ficarei. A minha vida pertence a Ele. 73 anos de vida não veio de mim. Eu conheço, eu sei como que era a minha saúde antes também. A minha saúde antes, Renata, eu comparo com aquela cozinha, toda bagunçada, toda cheia de problema. E a minha saúde hoje, eu comparo com esta cozinha que você arrumou, perfeita, sem defeito nenhum. Assim eu vivo neste mundo que Deus deixou. Quero glorificar a Deus em tudo, quero exaltar a Deus em tudo, Renata. Até mesmo na minha viuvice já coloquei nas mãos do Senhor. Que Ele faça de mim segundo a vontade dEle. Porque o que eu quero e olho, Renata, e eu comparo esta minha cozinha com a minha vida, antes e depois. Antes era o que vocês viram, toda bagunçada. E depois é o que vocês veem hoje. Esta cozinha arrumada, todas as coisas nos seus lugares. Assim é a minha vida, não falta nada. Deus me deu graça, Deus me deu força, Deus me deu bens materiais. Deus me deu tudo que eu preciso para sobreviver aqui. Não sou rico em bens materiais, mas eu sou rico da graça de Deus. E quero que todos vocês viu o primeiro vídeo, olha esse segundo, olha a diferença, olha como está a minha cozinha que eu mostrei para vocês. Limpinha, perfeita, sem ninguém por defeito. Aqui pode entrar e sair todos verem. Chão totalmente brilhando, chão limpo, sem defeito nenhum. Assim cuida a Renata. E é assim que Deus cuida de nós. Primeiro, vocês puderam ver como que estavam a minha cozinha. E ver segundo, assim é a nossa vida espiritual. Sem Cristo, nós somos aquela primeira cozinha que eu mostrei para vocês no vídeo. Com Cristo, nós somos assim. Ele põe tudo nos seus devidos lugares. Ele limpa, o sangue dele nos dá um banho perfeito em nossa alma. E a Bíblia diz que ela fica branca como a neve. Por isso, eu convido a você, meu irmão, você, meu amigo, que viu o primeiro vídeo, não fique como estava aquela primeira cozinha, mas sim como está essa segunda cozinha,
perfeita, sem causar vergonha para ninguém, porque aqui está uma cozinha limpa. A saúde da Renata voltou e a minha cozinha voltou a ser aquilo que era, limpa e perfeita. Graças primeiro ao meu Deus, ao sustentador de todas as coisas, e em segundo lugar, a Renata, minha neta, e em terceiro lugar, ao Leandro, meu neto, que nunca proibiu a Renata cuidar de mim. Receba as minhas orações. Que Deus o abençoe, Renata. Que te dê saúde, que te dê graça, que te dê força, para que você sempre possa estar ao lado deste jovem viúvo. Por que jovem? 73 anos. Porque eu era doente. Eu também era igual que a primeira cozinha. Eu tinha problema nas pernas, não poderia andar direito. Eu não poderia ficar de pé. Poucos minutos doía todo o meu corpo. Eu tinha problema de coluna e muitos outros problemas. E Deus me fez perfeito. Eu me sinto como um jovem. Os 73 anos eu não me sinto velhice, porque muitas coisas que eu faço, poucos jovens fazem. Não paro, um minuto, sempre estou trabalhando. Então, por isso que eu me considero o jovem viúvo. Com Cristo, você também é jovem, porque ele disse que o homem nasce de novo. E não é somente espiritual, é fisicamente também. Deus da graça, Deus da saúde, Deus da força. Então, seja um jovem para sempre. A Bíblia nos compara que nós voaremos como uma águia, que nós teremos força como um jovem. Por isso eu te digo, aceite Jesus. Seja uma nova pessoa, como a minha cozinha é uma nova cozinha. Sem defeito, sem problema, tudo arrumadinho. Graças a Deus e a saúde que Deus deu para Renata. Assim eu vivo neste lar, cuidado pelos meus filhos, porque eu estou falando da Renata porque ela mora aqui bem pertinho, mas tem a Fabiana que cuida de mim, tem a Renata, o Fábio que também cuida de mim, tem a Flávia, que é uma menina também muito amorosa. A Flávia, ela é cheia de amor. A Fabiana não é diferente e o Fábio também não é. A Flávia não me chama de pai, papai. Todas as vezes que ela liga para mim, ela diz: eu te amo, papai, e eu te amo. Assim também os outros meus filhos, que sempre, quando ligam para mim, têm uma palavra de amor diferenciada do que eu vejo hoje no mundo. Graças a Deus, eu glorifico a Deus pela vida dos meus filhos. O meu genro não me chama de seu José, ele me chama meu pai. E ele diz: o Senhor é o meu segundo pai, que orou para mim enquanto eu estava morto e Deus me deu vida e reviveu. Então o Senhor é o segundo pai que eu tenho aqui na terra. E eu louvo a Deus por morar entre os meus filhos que cuidam de mim. Por isso que eu me sinto tranquilo, por isso que eu tenho uma vida normal e por isso que tenho da minha esposa somente saudade. Não pelo corpo físico dela, por tudo que ela era para comigo, mas o cuidado que ela teve comigo, Deus colocou em dobro, porque cuidou todos os meus filhos para estar do meu lado, cuidando de mim. Por isso, eu louvo ao meu Deus pela vida dos meus filhos, pela vida dos meus netos, dos meus bisnetos, todos eles. São muitos, não vou falar de todos, não vou falar mais, porque senão vou deixar alguém de fora. Mas todos eles têm grande preocupação comigo e nunca deixa eu só. Por isso, querido, amados irmãos e amigos que ouçam esse vídeo, recebe Jesus como Salvador. E se você já tem, assegura. Não deixe que ninguém tome a tua coroa. Fique com Deus e em Deus você é abençoado para a glória de Deus Pai, em nome do Cristo vivo. Amém.